Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Você é sempre bem-vindo aqui ao canal, tá? E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia do porquê que elas preferem os cafajestes, o que eles têm, o que eles fazem e como que você pode aprender com isso e tirar proveito dessa realidade. Vou te explicar aqui alguns pontos em detalhes para que você possa aí de fato entender. E como eu falei, você vai levar vantagem caso você saiba do que eu vou te falar aqui. Seja bem-vindo a mais um conteúdo, você é sempre bem-vindo aqui. Eu peço para você que está me assistindo agora, para você que me acompanha, que você curta esse vídeo e comente aí, o topo é nosso. E vamos bater a meta desse canal, que é a meta de 1000 inscritos aí. Eu vou estar voltando aqui ativamente com este canal, com conteúdo mais voltados ao jogo, mais voltado à sedução, e eu peço o apoio de vocês aí, tá? Curta muito o vídeo e vamos ao que realmente importa. Cara, sem dúvidas, uma das maiores realidades do jogo é essa, que os caras cafajestes sempre acabam ganhando o melhor de tudo, enquanto que os caras que fazem de tudo por elas, eles não ganham absolutamente nada. O jogo ele funciona meio que assim. O cara do perfil do tipo cafajeste, ele acaba ganhando tudo de graça. Elas fazem de tudo por eles, elas tentam agradar eles, enquanto que o cara que é basicamente certinho, está disposto a fazer de tudo, está disposto a fazer ela feliz, esse cara, ele fica sempre ali de lado, ele é deixado de lado, ele fica para escanteio, tá? Mas o que que acontece? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, eu vou até dar um zoom aqui nesse negócio, é o seguinte, cara, elas nunca vão admitir isso, mas se você observar, vai perceber que é muito real. Você não vai ver, raramente, né? Elas não admitem o que fazem. Dificilmente você vai ver elas assumindo a responsabilidade. A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre disso e daquilo. Ou, enfim, ela não vai admitir que o cara cafajeste vai despertar mais atração nela, que o cara cafajeste vai fazer ela correr atrás. É sempre aquela ideia de que, nenhum homem presta, ou, ela eu tenho eu erro sempre na escolha, e sempre essa ideia de essa tecla de nenhum homem presta, mas a real é que elas rejeitam o cara bonzinho, o cara que faria de tudo, o cara que é completamente apaixonado por ela, pra insistir, pra correr atrás do cara cafajeste, né? Na realidade, qualquer cara que pare um pouco para observar, né? Eu sempre dou esse conselho aqui para a galera que me acompanha. Você deve simplesmente ser aquele cara capaz de observar, capaz de se questionar sobre algumas coisas. Você não pode simplesmente viver no piloto automático. Você tem que observar, você tem que aprender tanto com o que acontece com você, com aquilo que acontece ao teu redor, com aquilo que acontece com os outros. Você vai aprendendo e isso vai te trazendo mais experiências, isso vai te fazendo evoluir. E se você parar para pensar, parar para observar, você vai perceber claramente isso, você vai perceber que isso é muito verdade. Elas não vão admitir, mas esses são os caras que elas de fato sentem atração. E esses caras, eles não fazem quase meio que nada por elas. Né? E vamos aqui dar sequência. Próximo ponto aqui. Elas falam aos quatro ventos que querem um cara atencioso, carinhoso e romântico. Porém, quando esse cara aparece, elas o colocam na zona da amizade. Talvez você seja esse cara. Quem nunca caiu nessa ideia, né? Nessa ilusão? Quem nunca caiu nessa, entre aspas, nessa armadilha daquele conselho para tu ser, tu tem que ser um cara atencioso, tu tem que ser um cara romântico, né? E você seguiu isso à risca, você tentou ser assim. Isso acontece também por conta da carência, mas isso é meio que um conselho que a gente recebe, né? A gente é incentivado a acreditar naquilo, a gente é levado a achar que aquilo é verdade, quando na real aquilo não é real. O cara bonzinho, ele vai fazer exatamente tudo o que elas dizem.
quando na real elas rejeitam esse cara ou o colocam na zona da amizade. O ponto é, se você for parar para observar, para pensar, você percebe que elas não sabem o que querem. Elas não sabem o que querem. Se você for tentar jogar o jogo, tentar viver a vida ouvindo o que elas dizem, você vai se perder completamente. O correto, o segredo, é você simplesmente observar o que elas fazem. É nas atitudes que você consegue enxergar a verdade, não nas palavras, mas as atitudes é que são claras, as atitudes é que vão de fato determinar o que essa pessoa quer ou o que ela está fazendo ou se o que ela diz para você é real ou não. Não adianta nada essa pessoa falar, disser várias coisas aí, quando na prática, quando nos atos dela, ela simplesmente faz outra coisa totalmente diferente. Você não vai acreditar nas palavras, você vai acreditar nas atitudes. E tem muito disso da sociedade, incentivar o cara bonzinho a ser atencioso, a ser carinhoso, a ser romântico, e ele, todo bobo, vai lá achando que vai conseguir alguma coisa, quando na real ele não vai conseguir absolutamente nada com isso. O que ele pode conseguir é, no máximo, um muito obrigado, mas nada além disso. Nada muito além disso. E ele vai ser levado para a zona da amizade. Vamos ao próximo ponto aqui. Os caras que elas se envolvem sempre têm o perfil contrário do que elas dizem. Basta observar para concluir isso. Isso é real. Se você for observar, o cara que ela tá completamente afim é o cara que não manda mensagem para ela, é o cara que não tá correndo atrás dela, é o cara que não tá sendo romântico. Ela nunca vai correr atrás de um cara bonzinho, você nunca vai ver ela sofrendo pelo cara bonzinho. Não vai. Mas você vai ver ela sempre sofrendo, choramingando por um cara que está sendo cafajeste, que não está dando a mínima para ela. É só você observar. Preste muita atenção. Alguma vez você já foi o cara bonzinho apaixonado que estava correndo atrás da donzela, enquanto a donzela não dava a mínima para você. A donzela estava completamente apaixonada pelo cara que não estava nem aí para ela. Entende? Não adianta, cara, não adianta você perder o seu tempo fazendo isso com todo esse esforço enquanto você não ganha nada com isso. Elas sempre vão falar alguma coisa e vão agir, na prática você não vai ver aquilo que elas dizem de verdade. É sempre uma coisa totalmente diferente. Vamos lá, pare de tentar agradar. Adote uma postura egoísta e individual. Só assim sairá ganhando. O ponto é, você vai parar de agradar, você vai parar de ouvir o que elas dizem para você e você vai passar a ser aquele cara que pensa em si mesmo. Adotar uma postura que, ao invés de colocar elas em um pedestal, você vai começar a colocar a si mesmo. Quando você fizer esse ajuste no teu jogo, na tua vida, você vai perceber que elas vão se interessar por você, que elas vão começar a gostar mais de você. Comece a mudar a tua mentalidade. Não fique tentando agradar, não fique tentando ser bonzinho, não fique concordando com tudo. Seja o cara que se coloca em primeiro lugar, ao invés de colocar ela como um ser acima de você, colocar ela em um pedestal, você vai simplesmente colocar a si mesmo. Você vai começar a ser um cara que vai pensar mais em si mesmo, mais individual, vai gostar mais de si mesmo, ou seja, você vai focar em você mesmo. Essa é basicamente uma postura de um cafajeste. Eu explico exatamente tudo dentro do manual do cafajeste. Se você quiser conhecer o manual, eu vou deixar o link na descrição para você clicar e acessar, tá? É um manual completo com toda a mentalidade, estratégia, técnicas e segredos, e todo o jogo do cafajeste está dentro desse manual. Eu expliquei em detalhes. Se eu fosse você, eu pegaria esse manual, ele vale muito a pena, tá? Vale muito a pena para você evoluir no teu jogo e entender como que o cafajeste consegue tudo com tanta facilidade delas aí.
você vai aprender exatamente o que eles fazem, o passo a passo, detalhe por detalhe, dentro do manual completo do Cafajeste. O link tá na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto e o topo é nosso.